Não é novidade que a Europa reside vários dos melhores times do mundo, porém, existiram alguns times brasileiros que conseguiram conquistar grandes vitórias em cima de grandes times europeus. Então neste vídeo veremos as 5 vezes em que times brasileiros ganharam de grandes times europeus. Mas antes se inscreva e deixe o like, pois tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Vamos começar pela vitória mais recente que tivemos, que ocorreu no Mundial de Clubes em 2012, onde o Corinthians enfrentou o Chelsea da Inglaterra. Como bem sabemos, para um time da América do Sul jogar no Mundial, ele precisa ganhar a Libertadores. E nessa temporada o Corinthians ganhou a Libertadores de forma insana, ganhando do temível Boca Juniors. Mas o Chelsea não ficou para trás, pois o time também teve uma temporada incrível na Champions League, o que acabou dando passe de entrada para o Mundial. Mas antes de se enfrentarem, os dois times tiveram que jogar a semifinal do Mundial de Clubes, onde o Corinthians ganhou do Al-Ahly de 1-0 e o Chelsea ganhou do Monterrey por 3-1. E quando finalmente estava chegando a final, todo mundo tinha total confiança de que o Chelsea iria ganhar tranquilamente. Porém, não foi isso que aconteceu. Mesmo com grandes nomes no elenco, como Hazard, Davi Luiz e Juan Mata, o time da Inglaterra não foi páreo para o time do Corinthians daquela época. Logo no início da partida, o Chelsea dominou o jogo, com 64% de posse de bola, 5 chutes a mais e menos faltas do que o time brasileiro. Só que mesmo botando toda essa pressão, o Chelsea não conseguiu impedir de que nos 69 minutos ou 24 minutos do segundo tempo Paulo Guerreiro marcasse o primeiro gol da partida. E com esse gol, o Corinthians ganhou o seu segundo Mundial em cima do maior time da Europa naquela época. O próximo time do nosso país a vencer um gigante europeu foi o Grêmio no ano de 1983. O time gaúcho ganhou do Hamburgo, que representava a Europa no Mundial. O Hamburgo pode não ser tão grande ou reconhecido nos dias de hoje, mas naquela época ele era o maior time de toda a Europa. Isso porque eles ganharam da Juventus na final da Champions, que naquele tempo se chamava Taça dos Clubes Campeões Europeus, mas felizmente encurtaram o nome apenas para Liga dos Campeões, ou Champions League. O Hamburgo tinha praticamente todos os jogadores jogando em seleções, e tinham conseguido chegar à incrível marca de 36 partidas sem perder nenhum jogo. E naquela época eles jogaram a partida única do Mundial, que naquela época nem era da FIFA, contra o Grêmio. Obviamente, devido à excelente fase que o time alemão estava levando, ele era visto como preferido a ganhar o Mundial daquele ano. Porém, aos 37 minutos do primeiro tempo, o Grêmio marcou o primeiro gol da partida. Mas com apenas 5 minutos faltando para acabar a partida, o Hamburgo conseguiu empatar, assim levando o jogo para a prorrogação. E foi na prorrogação que o Renato Gaúcho se consagrou marcando o seu segundo gol na partida, e tornando o Grêmio campeão mundial. Agora, deixando de lado o Grêmio, vamos falar sobre o seu rival, o Internacional, que também fez história ganhando de um grande time europeu. No ano de 2006, depois de ganhar a Libertadores em cima do São Paulo, o Inter foi disputar o Mundial de Clubes, e eles acabaram jogando contra ninguém menos do que o Barcelona de Ronaldinho. Naquele ano, o Barça tinha ganhado a Champions em cima do Arsenal, isso graças ao time amedrontador que eles tinham, que era composto por Iniesta, Puyol, Xavi, Ronaldinho Gaúcho e o Messi, que estava começando a brilhar no Barça. Então o Inter iria jogar contra esse elenco assustador do Barcelona. Seria praticamente uma missão impossível. Mas para surpresa de todos, o Inter conseguiu segurar o 0-0 no placar até os 32 minutos do segundo tempo. Só que antes que o jogo acabasse, finalmente saiu um gol. E não foi o Ronaldinho ou o Iniesta que marcaram, mas sim, o jogador brasileiro, Adriano Gabiru do Internacional. Adriano era um reserva que tinha entrado no segundo tempo, então foi uma surpresa para todos ao verem que ele tinha marcado. E mais surpreendente ainda foi quando o juiz deu o apito final e o Inter se tornou campeão mundial, com uma vitória sobre o temível time do Barcelona. O Barcelona tinha dominado a partida com mais chutes a gol, maior posse de bola e 9 escanteios a mais do que o adversário, só que mesmo assim o Inter conseguiu sair vitorioso no final da partida. E uma pequena curiosidade para quem não sabe, o Mundial é um dos únicos títulos que o Ronaldinho Gaúcho não tem. O time seguinte derrotou um time da Europa em 2005, um ano antes do Inter. E esse time é o São Paulo, que conseguiu uma vitória incrível sobre o Liverpool da Inglaterra. E essa também foi uma vitória no Mundial de Clubes. O São Paulo tinha ganhado a Libertadores de goleada contra o Atlético Paranaense e o Liverpool ganhou a Champions do Milan, com uma virada histórica, lembrada até os dias de hoje. Nessa partida, o Milan estava ganhando de 3-0, porém, o Liverpool conseguiu empatar e ganhar nos pênaltis. Isso aconteceu graças ao excelente elenco que o Liverpool tinha na época, composto por Steven Gerrard, Xabi Alonso e vários outros. Desde o início do jogo, o Liverpool botou pressão no São Paulo, mas bastou uma oportunidade para o jogador conhecido como Mineiro abrir o placar para o São Paulo, aos 26 minutos do primeiro tempo. Após isso, o time inglês tentou de tudo para empatar o jogo, mas eles não contavam com um jogador esse que salvou o São Paulo de levar vários gols. Esse jogador não podia ser ninguém além do Rogério Ceni, que nessa partida virou uma verdadeira muralha pegando várias bolas dificílimas. Aos 6 minutos do segundo tempo, Rogério Ceni defendeu uma lenhada dada pelo capitão do Liverpool, Steven Gerrard, e essa defesa é referência para muitos goleiros até hoje. No finalzinho da partida o Liverpool conseguiu fazer um gol, mas para a felicidade do São Paulo o jogador estava impedido. E dessa forma o São Paulo se tornou novamente campeão mundial. E por último temos o time carioca Vasco da Gama, que em 1957 teve um amistoso contra o Barcelona na casa deles, que na época não era o Camp Nou, mas sim o Les Corts. Nesse amistoso o Vasco meteu 7-2 no Barcelona, mesmo sendo apenas um amistoso,
Essa goleada ficou na história como uma das maiores goleadas que o Barcelona já tomou. Pode ter sido há muito tempo atrás, só que mesmo naquela época, o Barcelona já era um dos melhores times da Espanha, porque eles tinham ganhado a Copa do Rei naquele ano, e ganhariam no ano seguinte o Campeonato Espanhol. Os responsáveis por marcarem os gols nesta goleada foram Laerte, Walter Wilson e também o Vavá, que foi bicampeão mundial pela seleção brasileira em 58 e 62. Na sua opinião, qual desses times brasileiros tiveram a vitória mais difícil? Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like.